Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre pesquisa de preço. Vocês sabem que em abril de 2017 saiu a IN3, né? Ela alterou a IN5, que era de 2014, e acaba para nós sendo praticamente obrigatório a gente se utilizar do painel de preços para fazer a pesquisa. A gente sabe que existe essas outras três opções, né? Contratação de outros entes públicos, pesquisa publicada em mídia especializada ou pesquisa com fornecedor, mas a gente sabe também que o TCU bate muito na tecla da utilização do painel de preços. Não só a utilização do painel de preços, mas ele fala que a gente tem que ampliar as nossas pesquisas, que a gente tem que criar formas de garantir que haja a maior quantidade possível de pesquisas para dar segurança de que o valor é realmente aquele praticado no mercado. Então, o que eu particularmente costumo fazer? Eu faço a pesquisa no painel de preços, dependendo do tipo do material, eu vou buscar também em sites como Calunga, como algum outro tipo de fornecedor convencional, ou com pesquisa de mercado mesmo com empresas, entrando em contato com eles e pedindo para eles mandarem as pesquisas. E aí, com isso tudo robustecido, eu faço uma média de todos eles, tá? A ideia aqui é falar um pouquinho de como usar o painel de preços. O painel de preços, ele é um site do planejamento, tá? Então, você vai digitar paineldepreços.planejamento.gov.br. A entrada dele não depende de senha. Então, a carinha dele é essa aqui. A hora que vocês descem a tela, vocês veem que aqui embaixo você pode fazer a pesquisa para material ou pesquisa para serviço. No caso aqui, eu vou fazer uma busca de material. Na verdade, qualquer uma das duas, a tela que vai abrir é a mesma, né? Mas só para a gente ver como é que funciona. Ele costuma demorar um pouco para carregar. Ele mostra aqui logo de cara a quantidade de processos de compra que foi realizado no Brasil, o valor das compras homologadas no Brasil, e aí a gente tem aqui do lado esquerdo os filtros para pesquisa, tá? Então, normalmente o que eu faço? Quando você já tem o código do material, você já tem lá o CATMAT, você vem aqui em código do material, digita o código do material que você quer e ele já vai te dar todas as compras que foram feitas deste código. Então, por exemplo, se eu inserir o código 461827, eu estou falando de papel A4 e ele está falando que neste ano não houve nenhum, tá vendo? Zero. Se eu pegar 2019, 2018, ele não busca nada. Deixa eu colocar o código de novo, pessoal. 48, tentar esse aqui, 317127. Pronto, 69 processos de compra. Tá? Ele está vendo para compras do ano 2019, 2020, certo? Então, ele vai falar aqui, ó, quantidade de processos de compra por material. Então, tem por resma, pacote de 500, caixa com 500 folhas, com 10 resmas a unidade, ou caixa com 5.000 unidades. Aqui é o valor de compra por material, quantidade de fornecedores por região e mediana de preços praticados. Qual que é a nossa orientação? Que a gente sempre pegue preços dos últimos 6 meses, certo? Preços acima de 6 meses, a gente tem que refazer a pesquisa. Então, o que eu costumo fazer? Eu dou 2 cliques nesse quadrinho aqui de mediana, média de preços praticados por período. Ele vai habilitar para eu editar esse quadrinho. Eu venho aqui nesse laço e eu vou selecionar, ó, os últimos 6 meses. Então, eu vou selecionar de novembro para cá. Eu clico aqui e seleciono de novembro para cá. E dou um OK. Então, ele vai pegar esses últimos 6 meses, ele já readecou as quantidades. Foram só 22 compras, esses são os valores. Só que eu vou comprar por resma, né? Eu não vou comprar
caixas com 10, ou sei lá, eu vou comprar caixas com 10 resmas. Então eu vou clicar nesse quadradinho do lado direito superior, vou selecionar caixa com 10 resmas. Vocês veem que se eu selecionar só ele, vai aparecer um único processo de compra. Para um único processo de compra, a minha média já fica meio perdida, né? Eu não tenho comparação. Então, ao invés de eu selecionar esse, eu vou pegar a resma. A resma normalmente vem 500 unidades. Então, resma e pacote com 500 unidades é a mesma coisa. Caixa com 500 folhas também é a mesma coisa. Então, eu selecionei os 3 que falam do mesmo objeto e seleciono. Tá? Então, eu reduzi minha compra para 20. E para mim, tanto faz em qual região da cidade eu vou pegar, porque no final das contas, todos eles vão ter frete de alguma forma, certo? Então, eu não vou mexer nesse painel e vou dar avançar análise. Aqui ele já dá uma estrutura de média, valor de média, mediana, menor preço e maior preço. A gente costuma usar, como via de regra, a mediana a hora que isso termina. O que eu costumo fazer nessa hora? A gente está falando de resma de papel, certo? Então eu vou entrar no Google da vida e vou colocar lá, resma de papel A4. E vou clicar aqui em shopping. Então ele vai me falar, ó, que na Americanas, por exemplo, ou em outras 50 lojas, eu já vou até clicar aqui, tá em torno de R$19, tem um com 22, mas R$19 eu consigo, pessoa física, individualmente, comprar essa resma, né? Eu não costumo deixar que, que essa média fique muito fora do que eu estou acostumado, mas a gente vê, né, do que a gente está acostumado a ver no mercado aqui. A gente vê que o maior valor é 18, está dentro do que a gente pesquisou aqui, né, na pesquisa do Google, né, em torno de 19, 16. E a mediana em 14,37. O que eu consigo mexer nesse gráfico aqui? Eu consigo escolher aqui, se eu der 2 cliques, por região. Então eu quero selecionar só Minas. Então Minas teve 4 processos e o maior valor é R$14,90. Não, eu quero manter todos do jeito que estavam. Vou manter todos do jeito que estavam. Aqui para baixo, eu consigo também trabalhar em torno do intervalo de preços que eu quero. Tá vendo? Essas bolinhas são as contratações em quantidade pelo preço, né? A quantidade aqui na horizontal e o preço na vertical. Se eu der 2 cliques, eu consigo trabalhar com abrir e fechar esse gráfico para ver a quantidade de aquisições dentro de uma faixa de valor. Ah, não, eu preciso que a faixa de valor seja menor do que a que eu tinha pego, né? Do que a que apareceu aqui em cima para mim, de mediana, 14,37. Eu não aceito um valor de 18,50 como maior valor. Então eu posso vir aqui, dar os 2 cliques, clica no lacinho e eu vou falar que eu quero esse intervalo aqui, ó, abaixo de 17,50, acima de 12,50 e vou dar um OK. Ele vai filtrar só as licitações neste intervalo. Veja que o menor valor já caiu para 15,90, maior valor. Tá? Então, feitas essas análises, eu vou clicar aqui em avançar análise novamente. Vira e mexe, ele dá isso aqui, ó. Para que a tabela seja exibida, é necessário que sua busca retorne no máximo de 1.000 itens de compra. Tá aparecendo 131 mil, tá vendo? Então, eu tenho que refinar isso de alguma forma. Eu vou clicar aqui no mapa e vou selecionar algumas unidades que são mais próximas a nós, que façam sentido essa restrição. Vamos descer lá e ver se ele faz agora. Pronto. Ele vai retornar essa tela para mim. Essa tela, eu tenho aqui a média, a mediana e o menor preço. E aqui, ó, ele me aparece todas as licitações que ele pesquisou para chegar nesse valor, tá? O que eu costumo fazer simplesmente para colocar nos processos e estabelecer o valor? Eu venho aqui embaixo, eu clico em gerar relatório resumido e exporto este relatório em PDF.
Tá? O relatório resumido ele vai dizer o número da compra, o número do item da compra, se foi um pregão, qual foi o código do material que ele usou, se eu não tiver pesquisado pelo código, a descrição complementar, o valor unitário, quem foi o fornecedor, qual foi o órgão, a UASG, quando foi feita a compra. Tá? Esse é o relatório resumido. Existe também a opção do relatório detalhado. Esse relatório detalhado ele vai gerar várias folhas em que ele dá resultados um a um da compra específica, tá vendo? Ele vai detalhar mesmo. Então, o pregão era o 5, o item era o 20, o objeto do pregão era esse aqui, o valor do item era tal, a quantidade que ele contratou foi tanto, qual foi a descrição do item que ele usou, teve descrição complementar, qual foi a forma de compra, se foi registro de preço, se não foi, qual é a marca. Ele destrincha isso de uma outra forma, ó, com todos os resultados, tá? Mas ele não dá a tabelinha igual dá aqui no relatório resumido. É esse resumido que eu costumo particularmente colocar nos meus processos. Outra opção que essa tela aqui, final de busca, dá para nós, é aqui, ó, de clicar ou no xizinho, e aí esse xizinho vai excluir esse item, essa linha da minha pesquisa, então ele vai mexer nos meus valores de menor preço, média e mediana, conforme eu for apagando ele já vai, tá vendo, ó, recalculando. Ou neste olhinho, se eu clicar nesse olho, ele já vai me remeter ao processo de contratação dessa UASG. Então, ó, se eu cliquei aqui, ele abre esses filtros que eu falo quais os filtros eu apliquei, dá o resultado da compra e eu consigo vir aqui, ó, ver qual era o edital, informações adicionais da ata e de quem é o gerenciamento da ata. Eu clicando aqui em edital, se eu puser a senha que ele pede aqui, ele vai baixar o edital dessa unidade para mim. Tá? Então isso é bem legal também para a hora que você está fazendo, se você quer ter ideia de especificação, forma de TR, coisas assim, você consegue puxar por aqui, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar no comentário aqui embaixo do link do vídeo e até a próxima.